Vamos então, conflitos familiares. Talvez haveria tanto o que dizer sobre esse tema que, por vezes, a maior dificuldade que se estabelece é você encontrar a ponta de um novelo por onde você possa começar a puxar a linha para então ir desenvolvendo um tema que, como eu disse anteriormente, possui um caleidoscópio de nuances, perspectivas e ângulos de visão pelos quais nós poderíamos abordar essa questão. No entanto, eu quero, a princípio aqui, definir algumas tipologias e depois trazer aqui duas plataformas teóricas, né, para a gente então, de uma certa forma, conseguir aqui estabelecer uma reflexão e uma leitura adequada acerca do tema, né? Bem, vamos para uma tipologia simplificada. Primeiro, a gente teria que entender o conflito familiar acerca do seu tipo. Existem muitos tipos, tá? Existem conflitos entre irmãos, existem conflitos entre casal, existem conflitos entre pais e filhos, existem conflitos entre sogras e noras, entre sogros e genros, entre todo tipo de vinculamento que, uma vez vinculado num entrelaçamento de natureza familiar, isso pode vir a gerar conflitos. Então, a gente, por isso, só pelo tipo de conflito que a gente poderia chamar aqui para refletir, isso já daria conta de levar a cada um de vocês a formular uma ideia da multiplicidade de ângulos pelos quais nós poderíamos abordar e explorar essa nossa reflexão. Um segundo tipo que poderia aqui trazer uma melhor delimitação para a nossa reflexão é com relação à gravidade do conflito, ok? Existem conflitos de ajustamento, e esses conflitos de ajustamento, eles produzem determinadas ranhuras e ruídos, mas eles não ascendem a uma intensidade tal que promovam uma conturbação digna de intervenção psicoterapêutica, de intervenção de especialistas, de intervenção especializada, né? Porque são embates e conflitos absolutamente naturais e estão à altura, né, dos processos e engrenagens naturalmente pertencentes ao contexto, ok? Por outro lado, nós já vamos ter conflitos que adentram uma maior agressividade. São aqueles que fazem uso exacerbado de xingamentos, de depreciações, de humilhações, alguns chegando ao ponto do espancamento. Ou seja, são conflitos produzidos cuja violência, no modo como é produzido, é capaz de forjar uma enxurrada de traumas, de desestabilizações, de desconexões e de problemas que precisam ser repensados, precisam ser assistidos e, por que não, acompanhados, ok? Então, a nossa segunda tipologia, ela entraria pela gravidade do conflito.
né? E uma terceira base, apenas a título de organização, seria, sem sombra de dúvida, a devida identificação da origem desse conflito. Ora, nesse terreno, então, se o primeiro tipo que nós falamos, que é com relação à própria tipologia, à própria diversidade de tipos de conflitos que podem ocorrer dentro de um panorama familiar, esse último tipo, então, ele expressa uma multiplicidade muito maior, porque cada conflito possui uma origem específica. Possui uma origem específica. Agora, vamos agora pegar aqui duas plataformas teóricas e vamos introduzi-las aqui dentro da nossa tipologia para a gente começar a mesclar um pouco as coisas e trazer um pouco a nossa reflexão para aquilo ao qual você que está ouvindo consiga ir fazendo as aplicações, seja no seu caso ou seja no caso de quem você conheça. Né? Uma plataforma teórica que nós vamos pensar aqui é aquela chamada pela transmissão intersubjetiva. Inclusive aqueles que desejarem ter os autores que trabalham sobretudo com essa plataforma conceitual que eu estou trazendo aqui para incrementar a nossa reflexão, posteriormente me manda uma mensagem aqui no direct que eu passo para vocês aqui a bibliografia dos autores no modo como eles trabalham, pelo menos essas plataformas conceituais que eu vou falar agora. Combinado? Portanto, vamos trabalhar primeiro com a transmissão intersubjetiva. A transmissão intersubjetiva, e aí é que nós vamos começar a entrar no terreno onde basicamente se formam boa parte dos imbróglios, dos conflitos, das dissensões familiares, é essa tal da transmissão interpsíquica. Felipe, o que é isso? Transmissão interpsíquica. A transmissão interpsíquica é um fenômeno hoje saturadamente observado pelos especialistas da área como um fenômeno que ocorre no seio das interações familiares, onde um determinado legado de temperamento, visão de mundo e características de personalidade e até mesmo segredos compartilhados pelo núcleo familiar, eles são inconscientemente transmitidos para os filhos, de forma que os filhos, na sua própria singularidade, se verão envolvidos, atravessados e influenciados por esse legado interpsíquico que fica disponível inconscientemente nas interações familiares, e é pela via da fusão, da individualidade desse sujeito novo que nasceu no seio dessa família, junto a esse legado recebido, é que vão começar a surgir os ruídos, os conflitos, os disparates, os desentendimentos. E é aí que a cultura familiar ela vai sendo convidada a ser reciclada, a ser reformulada, observada. É por conta da presença desse fenômeno chamado transmissão interpsíquica. É aquilo que não necessariamente é passado pelo DNA. É aquilo que é subjetivamente comunicado, e
todos os implicados na interação, eles começam de alguma forma a desenvolver uma linguagem e um código de operação com aquele legado, com aquele conteúdo que está sendo transmitido, de modo a formar um tipo específico de vinculamento ali dentro daquela família. Um tipo de vinculamento específico naquela família. Ok? Ora, essa primeira plataforma conceitual que nós estamos aqui abordando vai conduzir a gente para a segunda, que é o conceito de segredo. Que é o conceito de segredo. Segredo. Todo segredo, ele é formado num núcleo familiar a partir daquilo que o sujeito tenha vivido como um impasse na sua própria vida, e uma vez lidando com aquele impasse numa relação ainda angustiada e sofrida, ele então estabelece aquilo que nós poderíamos chamar de uma formação de compromisso do seu próprio comportamento, da sua própria visão de mundo na relação com aquele trauma não resolvido. Isso, em boa parte das vezes, não é falado, não é comunicado, não é expressado para os integrantes da família que aquele sujeito forma lá na frente. E passa então a operar dentro daquela família como um segredo. Um segredo que por vezes é composto por um único portador, às vezes é composto por mais de um portador, mas uma vez havendo uma espécie de interdito para a comunicação daquele conteúdo, aquilo se estabelece como um segredo, podendo virar até uma espécie de um tabu, onde até aqueles que ganham a consciência do ocorrido não possuem autorização para tocar no assunto. Eles não possuem autorização para tocar no assunto. E aí se estabelece um segredo. Cada segredo, esse fenômeno do segredo, ele vai debruçar sobre cada participante desse grupo, desse núcleo familiar, um determinado grau de compromisso de silêncio ou de intocabilidade naquele assunto. E é aí que começa o nascedouro dos conflitos. Vamos começar, por um exemplo. Eu apresento vocês aqui o exemplo de um caso de uma determinada família que, por conta dos rigores moralistas e machistas, né, com os quais determinados integrantes foram moldados e criados, né, no seu núcleo familiar, houve um episódio em que a irmã deles, uma das irmãs deles, acabou engravidando de um caso extraconjugal que ela teve. Não porque ela fosse comprometida, mas porque ele, o camarada com quem ela se envolveu, era comprometido. Isso provocou um ressentimento, né? Um ressentimento e um movimento de ódio tão grande nesses irmãos que, orquestrados por essa mentalidade moralista e machista, um deles partiu para cima, né, dessa irmã e espancou ela até que ela abortasse esse filho espontaneamente. Né? Isso, inclusive, trouxe um marco
para toda a família, porque embora houvesse a cultura moralista machista no seio da família, aquele comportamento fora considerado um excesso, até por conta dos mais velhos dentro daquela própria família. E isso então virou uma espécie de vergonha, isso virou uma espécie de tabu, de interdito dentro daquela família. Na vidazinha daquela mulher, dessa que foi espancada pelo irmão e abortou espontaneamente, a vida teve sequência. E acabou que, ironicamente, esse camarada com quem ela teve primeiro filho, do qual ela perdeu porque apanhou, ele veio a se separar e posteriormente eles se casaram. E aí ela vem e se casa formalmente com aquele que outrora fora o seu amante e de quem ela perdeu o primeiro filho. E aí com ele ela tem aquilo que era o segundo filho. Esse segundo filho, ele foi meu paciente. Né? E uma pessoa, inclusive, diga-se de passagem, muito querida, hoje já adulto. Mas ele conviveu na relação familiar com muitos conflitos por conta da existência de um segredo. Isso porque o acontecimento de certos episódios tão grotescos, tão medonhos, que os integrantes daquele núcleo familiar, não tendo fala, não tendo articulação, não tendo a subjetivação para conseguir elaborar aquela experiência dentro dos códigos da cultura familiar baseada nos pressupostos moralistas e machistas. Então o melhor que eles puderam fazer com aquele acontecimento foi silenciar. Inclusive a filha que apanhou e abortou. Só que aí entra, né, o viés da psicanálise clássica. Aquilo que a boca silencia, o comportamento grita. E aí nós vamos entrar no campo da comunicação intersubjetiva, que eu estava falando lá atrás pelo termo da transmissão intersubjetiva, né? Com esse tabu, com esse segredo estabelecido no seio familiar, inclusive o irmão que perpetrou essa bizarrice, né? Depois veio a se mostrar uma pessoa até muito querida e próxima dos outros filhos que ela teve posteriormente no casamento. Mas esse meu paciente, ele teve que conviver durante muito tempo com uma mãe hiperprotetora. E protegendo, cercando demais ele e os 3 irmãos. Ora, isso na infância e na pré-adolescência passa de uma certa forma um tanto quanto desapercebido. Mas quando a pulsão na direção da autonomia começa a pulsar e a gritar pelo seu próprio espaço e realização, aí começam os conflitos. E o conflito, na época daquele rapaz com a superproteção e que era sempre trabalhada na direção de querer tolher, de querer cercar e se utilizando de diversos recursos, inclusive da própria religião, para desanimar qualquer intenção dos filhos de se distanciarem muito do núcleo de controle dela, daquela mãe superprotetora. Chegou um momento que esse rapaz ele dá o grito do Ipiranga dele, e o primeiro passo na direção da individuação dele foi um intercâmbio que ele fez em outro país.
E ele sai, ele viaja, e no que ele consegue sair daquela bolha protetiva, imaginária, construída por aquela mãe, ele então começa a ver de fora as inúmeras incoerências do modo como eles foram tratados, sem jamais ver com ingratidão tudo quanto foi feito na forma de esforço e de boa intenção da mãe, mas houve uma cruel constatação de um exagero. E isso angustiava ele. E isso angustiava, e isso angustiava, e isso angustiava, ao ponto de produzir nele culpa, ao ponto de produzir nele insegurança, ao ponto de produzir nele instabilidade emocional e de deixando ele fragilizado, e desenvolveu nele até aquilo que atualmente tem sido decifrado pelo fenômeno da síndrome do impostor. Já ouviu falar disso? Síndrome do impostor. A síndrome do impostor, ela é patrocinada pela operação de um complexo de inferioridade que fragiliza a autoestima do sujeito de uma tal forma que ele vive melindrado por uma profunda insegurança, por viver na iminência de que alguém pode descobrir que ele é uma fraude. Tal é a forma como ele se sente fragilizado e esvaziado, sem o reconhecimento e a validação de algum olhar do lado de fora sobre ele, de algum reconhecimento e de algum olhar do lado de fora sobre ele. Portanto, esse rapaz, ele parte para uma jornada existencial, não só de constatar, de constatar os excessos e as incoerências da dinâmica familiar do qual ele se desvencilha, ele se distancia naquele intercâmbio que ele faz em outro país, como ele também começa a constatar nele as fragilidades, as suscetibilidades que foram criadas nessa dinâmica. E é aí que entra a psicoterapia e começa a se trabalhar, e ele começa a enxergar, e a gente começa a criar questões e a buscar vias para poder tentar entender esse contexto como um todo, e até que ele, instrumentalizado com algumas questões chaves, ele parte então para uma conversa com essa mãe, e essa mãe lhe desvenda o segredo. O segredo tabu. Aquilo que não fora contado. A peça que faltava. E que, inclusive, por até então não ter sido revelada, era a razão da angústia na interação familiar. Mas ele então toma ciência do ocorrido e ele tira a mãe da qualidade de vilã e descompensada e passa a entendê-la como vítima de um passado complicado de se digerir. E ao mesmo tempo, recebendo da parte dele essa compreensão, essa mãe então, surpreendentemente, tal qual a água para o vinho, ela passa a ter maior confiança e abertura, confiando no distanciamento desses filhos, sem mais se entregar para neuroses de insegurança obsessiva. A grande verdade é que os segredos, eles geralmente se formam no núcleo familiar porque os códigos fornecidos pela capacidade de elaboração do sujeito em relação às ferramentas existentes na cultura familiar não concedem para o sujeito a possibilidade de fazer uma tradução adequada de determinados acontecimentos, seja do que aconteceu diretamente com ele, seja do que aconteceu com pessoas próximas do núcleo familiar.
Só que naquilo em que o sujeito então adota o silêncio e por conseguinte o segredo como forma de lidar com aquilo que ele tem dificuldades para elaborar, então aquilo passa inconscientemente a atuar nas reações dele, nos sentimentos dele, e produzir então toda uma tendenciosidade de comportamentos, produzindo uma pessoa muito mais obsessiva em determinados traços. E aí é aquela pessoa que parte para aqueles comportamentos maniqueístas do 8 ou do 80, que porque então aconteceu muito com ela, ela então assume o compromisso de que não vai acontecer nada com os filhos dela, né? Ou porque não aconteceu nada com ela, ela então decide de que vai acontecer tudo com os filhos dela, né? Então essas perspectivas maniqueístas de 8 ou 80 e que estabelecem sempre os extremos como a forma do sujeito tentar elaborar aquilo que subjaz dentro dele como um trauma engasgado e não resolvido, vai consequentemente levando ele a reproduzir metamorfoses do adoecimento da cultura familiar, manifestando-se a cada geração com um tipo de impressão diferenciada. E aí o pai que foi beberrão, ele então dá conta de produzir os filhos excessivamente rigorosos e devotos com o comportamento. Os filhos rigorosos e devotos com o comportamento traumatizam com o seu próprio rigor os seus respectivos filhos, que passam então a querer muito mais a devassidão, a liberdade e a ausência de limites, com o ressentimento pelo modo como os pais eram rigorosos. E isso vai gerando toda uma cascata onde os extremos vão se alternando de uma geração para outra, de uma geração para outra. Ora, a única maneira de interromper esse ciclo vicioso é, em primeiro lugar, criando uma leitura das vivências mais indigestas, cabeludas e escabrosas do seu passado, como algo que seja não só plausível e possível de se lembrar, mas como também produza significados e apresente conotações admissíveis e proveitosas para a consciência. Sim, a grande verdade é que a melhor maneira de a gente interromper ciclos viciosos do contexto familiar é a gente convertendo o nosso olhar em relação às nossas próprias vivências familiares, para que não só a gente não produza tabus e segredos na nossa dinâmica familiar, como também a gente não produza transmissões interpsíquicas e que transmita para os nossos filhos uma indução de conteúdo psíquico que viole a individuação dos nossos filhos em função de traumas e vivências não resolvidas do nosso passado. Do nosso passado. Eu espero de coração que esteja sendo minimamente possível de vocês entenderem esse imbróglio. Até porque tudo isso daria conta, né, de abrir margens para muitas reflexões, mas eu quis poder criar aqui essas duas plataformas conceituais básicas, conceituados com a tipologia, né, geral
da questão dos conflitos familiares e ilustrando com, vamos dizer, poderíamos dizer, um estudo de caso que particularmente eu lidei.